No início da criação, em Gênesis, né, que no hebraico é chamado de Bereshit, né? Bereshit quer dizer no início, né? E no livro de Bereshit, no versículo 1, em português, eu estou aqui com a Tanar, certo? Tanar completo, ok? E aqui nós temos no hebraico e temos em português, tá bom? Em um lado é o hebraico e do outro lado é em português, que vemos assim: no princípio, ao criar Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, esse princípio aqui, o verso 1 e o verso 2, né, do hebraico, nós vamos frisar o versículo 1, que em hebraico é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. É o versículo de Gênesis é, em hebraico, para a gente ter um entendimento no princípio da criação, a matéria-prima para ser criada as outras coisas, né? Então, Bereshit, aqui está transliterado, que está em hebraico. Hebraico se lê da direita para a esquerda, né? Diferente das nossas línguas românticas. Línguas românticas, as línguas que vieram do latim, que é da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, a transliteração é Bereshit bara Elohim. E esta palavra bara em hebraico, ela dá a ideia de criar, surgir, fazer surgir a partir do nada. A partir do nada. E esta palavrinha aqui, ela difere de uma outra palavra, né, que nós encontramos em Gênesis 1 e o versículo 26, né, que é quando o homem ele é criado. Gênesis 1 e verso 26, que é quando Deus vai criar o homem. Lá é usado o verbo assar. Assar traz a ideia no hebraico de criar a partir de algo, de criar a partir de alguma coisa, que é diferente de bara, para a gente entender. Então, este princípio aqui, no princípio, né, criou Deus, né, vamos frisar aqui o bara, e vou colocar aqui assar. Esses dois verbos aqui, eles têm diferenças, são a mesma coisa, porém trazem ideias totalmente diferentes. E é justamente a ideia desses dois verbos que faz com que mude completamente a ideia do princípio do Bereshit. São ideias que fazem com que quem entende a escritura original tenha uma compreensão maior, ok? Então, quando entendemos que a Terra ela foi criada com esse verbo aqui, ó, somente esse verbo aqui é usado depois no Salmo 51:10, se não me falha a memória, quando Davi pede para ser criado um novo coração, né? Hadash Lev, né? Um novo coração, é que aparece a palavra, essa palavrinha aqui, ó, Bará, criar um coração novo a partir do nada, né? Um novo coração. Então, quando nós entendemos quais são as diferenças entre esses dois verbos, aí o nosso entendimento ele compreende melhor
e derruba por terra até mesmo alguns fundamentos da ciência. Por exemplo, se nós pegarmos as duas grandes ideias aqui, vamos pegar aqui a evolução. Nós até falamos um pouquinho sobre isso na aula passada, né? Evolução. E pegarmos aqui o Big Bang. Nós pegarmos o Big Bang, eles não tratam do Bereshit. Nenhuma dessas duas trata do Bereshit, ela não trata o início. Essa daqui já dá a ideia que é evoluir a partir de algo. Essa outra aqui, ela já trata da expansão da matéria. Ela não trata da origem da matéria. Enquanto que aqui nós encontramos a origem da matéria através do bara. Nós encontramos o algo, né, que é a teoria da evolução, ela faz um salto, né? Ela vai tratar apenas da evolução de algo, né, que já existe. E esta daqui vai explicar a expansão de também algo que já existe. E esse conceito não é sustentado, nesse conceito aqui, só da evolução, né, da matéria, porque nós temos justamente essa palavra aqui que dá a ideia que isso surgiu do nada. Para que as pessoas elas não entendam que quem crer na criação não tem fundamento, que quem crê na criação está ficando louco. Por quê? Porque ele não entende dentro do que ele acredita, né, do que ele aceita, né? Se ele aceita a evolução, ela não vai tratar da origem, né, de onde esse ser surgiu. E sobre a teoria do Big Bang, também ela não vai encontrar de onde essa matéria, por exemplo, surgiu. E aí fica vácuos que para preencher mediante a criação, mediante o início, Bereshit. Nós encontramos aqui uma coisa que essa daqui ela não pode negar porque ela não tem uma tese ou uma teoria que possa combater essa daqui. Ela não pode negar, mas também ela esquece esse princípio aqui criado a partir do bara, criado a partir do nada. Entende? Então, quem aceita essas teorias aqui, elas não podem ficar questionando sobre isso, porque essa daqui não explica. Vai criar dúvidas do mesmo jeito. Você está entendendo? Você não vai chegar a um conceito irrefutável, por exemplo, inquestionável, porque ela não trata disso, sendo que a criação ela trata. Então a criação ela é mais completa, certo? Porque para nós isso aconteceu literal, do que a evolução e do que o Big Bang. Então são duas teorias incompletas, porque elas já seguem a partir do meio do caminho. Elas não vêm para cá como a criação, ela vem para o início. Agora, por que eles não vêm para o início? Vocês já se perguntaram por quê? Por que eles não questionam a respeito do início? Por que será que os cientistas eles não buscaram respostas para o início da matéria e nem para o início dos seres que entraram em evolução? Por que será? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que os cientistas, por exemplo, não vêm estudar aqui sobre o bara, né? De onde surgiu, usar o princípio de lógica para cá? Por quê? Deixa aí nos comentários o que você acha. Por que os cientistas
eles saltaram isso daqui e não jogaram na teoria da evolução e nem na teoria do Big Bang, que é as duas teorias mais aceitas. Por que será? Por que será? Hã? E se inscreva no canal pra gente continuar entendendo essa coisa da criação. Nós vamos destrinchar algumas coisas em relação à criação e vamos nos questionar. Porque se crer é questionar, né? Questionar também é crer. E muita gente questiona e por não ter resposta vai dizer que Deus não existe. Então nós vamos pegar algumas coisas e vamos questionar, trazendo jus às teorias, né? Será que a criação ela é capaz de encarar a evolução, encarar o Big Bang? É lógico, porque para muitos isso aqui é mito, ó. Mito, mito, entendeu? Mas como que você vai crer que isso é mito se essa teoria aqui ela não contrasta com isso aqui? Ela não derruba a teoria, simplesmente ela não acredita, ela não aceita que teve aqui um criador. Será que eles não aceitaram por causa do criador? Ou preferiram ficar calado e não nos dar essa resposta até hoje? Né? Só o princípio aqui, que o princípio de lógica não faz sentido para o que eles apontam, para o que essa daqui tenta explicar em algumas coisas. Nós temos vários problemas em relação a isso daqui, né? Sobre o design inteligente, tem muita gente aí que bate, tem muita gente que é a favor, não é? Os ateístas, eles são totalmente contra, ou já alguns estão meio balançados. Por quê? Porque tem muita gente que está, inclusive, contestando, apresentando algumas coisas. E deixa aí nos comentários por que eles não lançaram uma teoria para confrontar aqui, ó, o Reshit, o Bereshit, o início, que começou aqui com o Bara, porque para acontecer o Assar, não é? Teve que ter o Bara aqui, ó. Esse aqui, ó, o Bara é interligado a esse. Para acontecer esse, teve que ter esse. É aí onde eu tenho a ideia de que todas as coisas que Deus criou, para muita gente pensar assim, é complexo demais, né? Foi criado da terra, porque aí se a gente for pegar outra parte do versículo, né? Que isso é a parte A do versículo 1 de Gênesis 1. Nós encontramos a terra, né? Nós encontramos os céus, a terra e nós vemos que toda a matéria-prima para depois Deus dar continuidade a assar, para criar, né, a partir de alguma coisa que foi criado daqui, tudo vem da terra. E isso a gente consegue provar. O que tem nos corpos, né, dos seres vivos, tudo é encontrado na terra. Tudo, sem faltar absolutamente nada. Então, vamos deixar a outra parte para o próximo vídeo. Se inscreve no canal, dá o like e compartilha com aquelas pessoas que inclusive contestam isso, né? Coloca no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da oração, né? Para que a gente venha crescer junto no conhecimento.